os irmãos abrirem essa Bíblia lá em João 10, a gente vai falar do pastor, né? Como é dia dela hoje. Amém? João 10, que diz a parábola do ladrão e do pastor. Amém? João 10, vocês acharam? Estamos tomando muito tempo. E vai dizer: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta aprisco das ovelhas, mas souber outro caminho, e esse é o ladrão salteador. Mas o que entra pela porta, o pastor das ovelhas. Amém? Pode se assentar? Todos conhecem? Glória a Deus, né? Aleluia. Que vai dizer que o ladrão, o salteador, né? Mas que as ovelhas escutam a voz do seu pastor. A ovelha pode estar perdida, ela pode estar lá, mas quando vem aquele homem que doutrina elas ali, o pastor, ele vem com o seu cajado, ele só bate e as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Aleluia, Jesus. Porque eles têm o quê? Eles escutam. Eles não estão com o ouvido tampado. A ovelha, ela não está com o ouvido tampado, porque o pastor vai bater e ela vem certinho. Ela segue ali o chamado do seu pastor. A ovelha, ela é obediente. Aleluia, Jesus. A ovelha, ela honra o seu pastor. Glória a Deus. E hoje é o dia da nossa pastora. E Deus mandou honrar essa mulher, porque a gente conhece, a gente sabe tudo que ela tem passado, Glória. sofre pela obra, se dá pela obra, às vezes fica até doente. Porque tem as ovelhas que são fiéis, mas tem as ovelhas que são rebeldes também. Aquelas ovelhas que escutam e tem aquelas que querem fazer por vontade própria. E lá fora, passa o que passa, depois vem chorando. Mas o que nós ensinamos e o que nós aprendemos com isso? É que a pastora Mara, ela está de braços abertos. Aleluia. Ela está com o coração... Cara, às vezes eu fico... eu falo, Jesus. Essa é a pastora. Eu me espelho nessa mulher. Eu olho para ela. Glória a Deus. Eu falo, Jesus, eu preciso ser muito lapidado ainda. Porque se a pessoa aprontar uma coisa comigo, eu sou sincero, eu estou conseguindo voltar. Eu não sei qual é a minha reação. Não sei se eu vou ficar chateado, eu não sei se eu vou perdoar, mas a pessoa faz, e ela está sempre de braços abertos. E eu falo, eu tenho que aprender muito ainda. Porque ela é um espelho pra gente. Aleluia. Essa mulher guerreira, a gente vê a luta. É uma mulher de garra. É uma mulher que veste mesmo ali. E eu fico olhando, eu falo, gente, às vezes ela nem precisa disso. O pastor, ele manda e nós obedecemos. O pastor fica só ali, ó. A minha cadeira preparada ali para ela ficar sentadinha, quietinha. Mas eu não vejo isso na pastora Mara. Quando eu estou vendo, ela está no meio do povo, está pegando roupa, está descendo com roupa. Meu Deus do céu. E eu falo, pastora, a senhora não precisa disso, mas hoje em dia a senhora só precisa só coordenar e a gente obedecer. Mas quando o pastor, ele é igual a ela, ele não tem medo de meter a mão nas coisas não, e fazer, porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Ele sabe qual é o chamado dele na terra. Eu ainda tenho que aprender muito, porque às vezes eu ainda reluto contra o meu chamado. E Deus fala, te chamei para isso. Mas eu falo, será que é verdade, Senhor? Será que é isso? Porque às vezes a gente não quer passar.
pelo processo. E às vezes a gente toma como Paulo, Deus deixou um espinho na nossa carne, mas a gente não quer esse espinho. Meu Deus, é verdade. E quando passa o primeiro processo, a gente Olha! quer questionar com Deus. Aleluia. O porquê eu estou passando por isso? Verdade, Senhor. E muitas das vezes, Deus está falando, ó, eu estou te capacitando, eu estou te ensinando. Porque você acha que vai ser a primeira luta que você vai passar? Não é a primeira e nem a última. Você vai passar por lutas ainda. Verdade, muitas lutas. Muitas lutas. Mas só que a gente não quer passar. Essa manhã eu acordei e falei, Senhor, olhei para o céu, agradeci. Glória a Deus. Porque a gente tem que agradecer a cada momento que o Senhor nos prepara para a gente acordar, para a gente estar de pé. Verdade. A gente tem oportunidade, Verdade. porque muitos não estão tendo essa oportunidade. Muitos não têm mais a oportunidade de estar na casa do Senhor, de servir. Quantas notícias a gente tem chegado, até mesmo de parentes, familiares, pessoas que a gente conhece, entes queridos, que faleceu Verdade, partiu. e não teve essa oportunidade que você está tendo. Então, querido, faça valer a pena. Faça valer a pena cada oportunidade que Deus te dá. Porque os dias estão ficando cada vez mais difíceis. Está verdadeiramente aquela palavra que o Senhor fala dos que servem, dos que não servem. A gente não quer, mas está acontecendo isso. Você vai ver a diferença dos que servem e dos que não servem. E a gente olha e a gente fala, poxa, quando a gente vê falar, poxa, a pessoa caiu, e como é que a gente fica? A gente fica assustado. O que é isso, gente? Um dia ele estava na casa do Senhor, estava fazendo a vontade, estava fazendo o querer e agora caiu. Por quê? Porque você já não pode falar mais nada. Tu vê a pessoa errando, você tem que se calar. Querido, mas não se cala não. Fale a verdade. Doa nem doer. Fale a verdade. Amém? Você acredita na verdade? Glória a Deus. O Senhor é um bom pastor que dá vida pelas ovelhas, né?